Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos reunidos nesta noite, na presença do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de poder estar nesta noite adorando a Deus juntamente com os amados irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, um amigo, pastor Fernando. Não está aqui, mas louvo a Deus pela vida dele. E agradeço ao pastor Fernando na pessoa do pastor Bassi, pastor Edmilson e também o pastor Dorival. Deus abençoe muitíssimo o pastor Dorival que nos fez o convite. Tenho um carinho enorme pelo senhor, por toda a sua família. O senhor mora no meu coração e eu estava com saudade do senhor, viu? Deus abençoe muitíssimo. Eu me sinto em casa, pois tem muitos amigos, muitos irmãos, pastor Luciano, vários irmãos, irmã Joyce, irmão Márcio, irmãos que congregamos juntos, que nós crescemos juntos por aqui na Zona Sul. Louvo a Deus por estar revendo cada um dos irmãos aqui. Deus abençoe muitíssimo sempre. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de Deus aqui nesta noite. A presença do Senhor, ela é verdadeira em nosso meio. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus ao coração dos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 25 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25 em diante. Deus colocou uma palavra em meu coração e eu gostaria de compartilhar esta palavra ao seu coração. Atos 16, verso 25 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão, e imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono, vendo-os as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada, pois queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e conduzindo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes falaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Amém? Pode se assentar por gentileza, irmãos. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é considerado pelos estudiosos o único livro histórico do Novo Testamento, porque ele narra o início da história da igreja do nosso Senhor Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos também é considerado por alguns estudiosos um livro peculiar da Bíblia Sagrada. Alguns pensam que ele poderia ser considerado o único livro da Bíblia que ainda está sendo escrito, pois o livro de Atos dos Apóstolos narra o início da história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E a história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra ainda não terminou. Nós somos a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. A história da igreja aqui na terra só irá terminar no dia em que a trombeta soar e nós nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. Mas enquanto isso não acontece, alguns estudiosos pensam que nós somos a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Particularmente eu sou apaixonado também pelo livro de Atos dos Apóstolos, porque nós vemos a atuação sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Alguns estudiosos também acreditam
que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo, porque embora fosse pelas mãos dos apóstolos que muitas coisas aconteciam, eles não eram de fato os responsáveis por tais operações. Eles levantavam as mãos, mas quem curava era o Espírito Santo. Eles intercediam, mas quem salvava, convencia e ainda convence o homem do pecado e do juízo, era o Espírito Santo. Eles pregavam, intercediam, mas quem salvava, quem transformava, quem libertava, era o Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso cantar, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso reger, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso tocar, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso pastorear, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu posso dirigir o culto, mas quem ainda faz é o Espírito Santo de Deus. Ele é o agenciador de milagres no nosso meio. Por isso, algumas pessoas pensam que este livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos eram somente, como nós, o canal para que Deus se manifestasse no meio do seu povo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é encorajador, ele nos anima, pois nós vemos, como eu já disse, o Espírito Santo atuando no seio da igreja. E por que isso nos encoraja e isso nos anima? Porque Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, o Deus que operava há cerca de 2000 anos no meio da igreja é o mesmo Deus que nós estamos cultuando e está presente neste culto, nesta noite. Isso nos encoraja e nos anima, pois existem algumas igrejas por aí fora, céticas ou sensacionalistas, que não creem mais na atuação do Espírito Santo no meio do seu povo. Não crê na atualidade dos dons espirituais. Eles acreditam que os sinais e maravilhas serviram somente para aquele tempo. Mas este é um pensamento totalmente equivocado, porque nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus, com as palavras dele, que estes sinais seguirão aqueles que creem. Independente de época, independente de cultura, independente de lugar, aonde tiver uma vida que diz: eu creio no poder de Jesus, eu creio em Jesus de Nazaré, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda faz milagre. Eu sou o primeiro a crer que Jesus ainda faz. Tem mais alguém que acredita nisso? Hoje Jesus pode operar em nosso meio. O Espírito Santo não mudou, ele continua agindo no meio do seu povo. Por isso este livro nos encoraja, pois nós vemos a igreja do Senhor Jesus crescendo, a igreja do Senhor Jesus prosperando, a igreja, o evangelho do Senhor Jesus se multiplicando, em meio a muitas perseguições, em meio às muitas adversidades, em meio às muitas dificuldades. Uma das coisas mais lindas que eu admiro na igreja primitiva é que a igreja primitiva sofria, mas a igreja primitiva crescia. A igreja primitiva apanhava, a igreja primitiva era açoitada, a igreja primitiva passava por adversidades, mas eles continuavam servindo a Deus e crescendo em grandes números, trazendo uma lição importante para a nossa vida, como regra de fé e como encorajamento para nós, que o crente, ele cresce em meio às dores. Às vezes nós temos uma visão deturpada a respeito dos sofrimentos que nós enfrentamos na vida. Às vezes pensamos que as provações, as adversidades são para nos matar, são para inibir a nossa fé, são para nos fazer desanimar. Mas na realidade as dificuldades são a pedagogia de Deus na vida do crente. Deus, ele usa a provação, Deus, ele usa os desertos, Deus, ele usa as dificuldades para nos fazer crescer. Se você está passando por alguma situação em sua vida que você diz: Senhor, tá difícil, tá doendo, é Deus dizendo: eu quero te fazer crescer, meu filho, eu quero te fazer crescer, minha filha. Eu trabalho com panificação e confeitaria já há alguns anos,
E uma das coisas que eu observo quando a gente quer fazer um bolo bem macio, bem fofinho, a gente pega a clara de ovo, a gente bate ela até ela ficar em neve, até ela encorpar, até ela crescer, até ela dobrar de volume. Você tem que colocar ela numa batedeira e ela apanha, bate, aí ela cresce, ela dá estrutura para o bolo, ela deixa o bolo fofinho, ela deixa o bolo forte, ela faz crescer, faz um produto espetacular. E às vezes observando isso na confeitaria, eu penso que o crente, ele é igual clara de ovo, quanto mais ele apanha, mais ele cresce. Ah, irmão, eu não sei o que você está passando nessa noite, mas Deus está dizendo: esta luta não é para te matar, esta dificuldade não é para você desistir, é para eu te fazer crescer na minha presença. O crente apanha, mas o crente cresce. A igreja primitiva sofria, mas a igreja primitiva crescia. O crescimento era tamanho que os perseguidores queriam acabar com eles de todas as formas. Certa feita, os perseguidores foram até um certo doutor da lei, por nome de Gamaliel. Eles chamaram Gamaliel e disseram: Gamaliel, nós precisamos calar a voz desses cristãos, nós precisamos calar a voz destes seguidores de Jesus, porque eles já são muitos. Gamaliel, sendo um doutor da lei muito sábio, muito inteligente, ele dá um conselho para os perseguidores. Ele diz: olha, tomem cuidado com essas perseguições que vocês estão fazendo, porque nós sabemos que antes de se levantarem este grupo de cristãos, se levantaram outros grupos religiosos, que até fizeram um bom número, até fizeram barulho, mas logo se dispersaram e ninguém mais ouviu falar da religião deles. Tomem cuidado com essas perseguições, porque se essa obra desse tal de Jesus não for de Deus, logo logo ninguém mais ouve falar desse tal de Jesus e desses crentes. Mas se essa obra for de Deus, vocês estão lutando e se levantando contra o próprio Deus. Irmãos, já tem mais de 2000 anos que esta obra continua com as portas abertas, porque quem instituiu esta obra não foi o homem. Quem instituiu essa obra se chama Jesus de Nazaré, e ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Nós ainda estamos de portas abertas porque quem instituiu essa obra foi Jesus. Nós ainda temos liberdade para adorar porque quem instituiu essa obra foi Jesus. Nós ainda podemos estar aqui hoje em um culto de domingo maravilhoso porque quem sustenta esta obra e sustenta as nossas vidas ainda é Jesus. A igreja primitiva sofria e a igreja primitiva crescia. O evangelho estava se multiplicando no meio do seu povo, e o evangelho alcançou tantas pessoas, que chegou até um homem por nome de Saulo, que nós também o conhecemos por Paulo. Paulo foi um dos homens mais proeminentes do Novo Testamento. Paulo foi um gigante espiritual, um ícone da fé, um homem cheio de Deus, um plantador de igreja, um homem inteligentíssimo, um poliglota, um homem culto, falava várias línguas, tinha autoridade em letras. Foi um homem que tinha tanto Deus na vida que Atos 19:12 diz que até os lenços e aventais levados do seu corpo aos enfermos eram curados, e aos endemoniados os demônios eram expulsos. Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento. Se considerarmos Hebreus, ele escreveu 14 livros. Ele escreveu cartas que nos inspiram até hoje. Um homem cheio de Deus. Mas nem sempre foi assim. Antes de ser um grande homem de Deus, ele era um grande perseguidor dos homens de Deus. Paulo foi um perseguidor contra a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 9, que Paulo, que também era chamado de Saulo, estava em uma perseguição no caminho de Damasco, com uma autorização que lhe permitia prender ou matar todo cristão que encontrasse pela frente. Ele era um homem tão feroz que ele esteve presente na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Saulo segurava a capa de Estevão.
Paulo, a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos que ele respirava ameaças de morte contra a igreja. O termo respirar ameaças de morte traz a ideia de um arfar de um touro bravo. Quem já viu na televisão ou pessoalmente, aqueles homens que ficam naqueles rodeios, naqueles espetáculos com aquele pano vermelho, esperando o touro vir para cima. O termo respirar ameaças de morte traz essa ideia, o arfar de um touro bravo. Paulo não podia ver um crente que ele queria matar. Paulo não podia ver um crente que ele queria machucar. O termo diz no capítulo 9 que Paulo assolava a igreja. O termo assolar significa literalmente pegar o rosto de alguém e ferir, pegar o rosto de alguém e machucar, fazer sangrar. E em meio a esta perseguição, no capítulo 9, a Bíblia diz que no caminho de Damasco acontece a sua conversão. O céu se abre, ele cai por terra, o próprio Senhor Jesus fala com ele. E as palavras que Jesus fala para Saulo são impactantes. Jesus diz para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho interessante essas palavras do nosso Senhor Jesus para ele, porque talvez na mente de Paulo, ele estava perseguindo os cristãos, os seguidores de Jesus. Mas quando Jesus se apresenta para ele, Jesus atribui aquela perseguição para si. Jesus diz: Saulo, por que tu me persegues? Trazendo para nós uma grande lição para as nossas vidas. Quem se levanta contra a igreja é a mesma coisa de estar se levantando contra o próprio Jesus. Nós ainda temos um Deus que guarda cada um de nós. E antes do diabo querer colocar a mão suja dele na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos teus filhos, no seu ministério, ele vai ter que passar por cima de Jesus, porque nós ainda temos um Deus que guarda o seu povo. Saulo, por que tu me persegues? Jesus atribui aquela perseguição para si. E ali acontece a sua conversão. E olha que conversão maravilhosa, irmãos. Paulo não estava na sua casa tomando uma água de coco, pensando em se converter. Paulo não estava pensando, falando, acho que eu vou mudar de lado, acho que eu vou mudar de caminho. Não, foi de repente, subitamente, no meio do caminho, Jesus aparece e ali acontece a sua mudança de vida. Alguns estudiosos dizem que Paulo estava querendo colocar um ponto final na história da igreja, mas Jesus estava colocando um ponto final no passado de Paulo e estava escrevendo uma nova história para ele. Paulo pensava em matar, mas Jesus estava preparando Paulo para ser um dos maiores pregadores da história do cristianismo. E sabe uma das coisas que eu acho linda nessa conversão? Foi como Jesus aparece para ele. Porque nós entendemos que a iniciativa de salvação não partiu de Paulo. A iniciativa de salvação partiu de Jesus. E por que isso é lindo? Porque às vezes nós pensamos que nós estamos aqui sentados hoje simplesmente por vontade própria. Eu estou aqui só porque eu quis. Eu estou aqui porque um dia eu aceitei a Jesus. E isso não é mentira, é um fato. Um dia nós aceitamos a Jesus, mas antes de nós aceitarmos a Jesus, Jesus já tinha nos aceitado quando Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A iniciativa de salvação parte de Deus. Nós somente respondemos a esse chamado. É por isso que 1 João capítulo 4, João escreve: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E 2 Coríntios capítulo 5, Paulo escreve: não somos nós que nos reconciliamos com Deus, mas é Deus que se reconcilia conosco por intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Você só está sentado neste culto hoje, eu só estou neste culto hoje porque Jesus nos aceitou primeiro. Você pode dizer com muito carinho, com muito respeito para quem está do seu lado: eu não sou muito de fazer isso, mas só para ela e ele nunca esquecer disso, diga para ele: você só está aqui hoje porque Jesus te aceitou primeiro. Você só está sentado neste banco hoje porque Ele morreu numa cruz há 2000 anos atrás por você. Bendito é o nome de Jesus. Agora escute isso. A Bíblia diz que Paulo chega em Damasco pregando Jesus. Os moradores de Damasco ficam atônitos, pastor Dorival.
atônitos. A Bíblia diz que os moradores de Damasco começam a falar entre si: ontem este homem estava matando crente, ontem este homem estava prendendo crente, ontem este homem estava machucando crente, agora ele chega aqui em Damasco pregando Jesus. Ah, irmão, sabe o que significa isso? Se você não der um glória com isso, irmão, eu não sei o que mais que você vai dar glória. Sabe o que significa isso? Da noite para o dia, Deus é capaz de mudar todo o rumo da nossa história. Da noite para o dia, Deus é capaz de mudar o rumo da nossa história. José dormiu numa prisão, no outro dia acordou governador do Egito. Daniel dormiu na cova dos leões, no outro dia acordou governador da Babilônia. Os discípulos em Lucas 5 tiveram uma das piores noites de pesca, não pegaram nada, mas pela manhã eles tiveram a pesca maravilhosa. Jesus morreu numa cruz num dia, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Da noite para o dia, Deus é capaz de mudar o rumo da nossa história. Salmo de número 30, verso 5 diz: porque a sua ira dura só um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, alegria vem, alegria vem pela manhã. De hoje para amanhã, Deus pode entregar o milagre que você está precisando. De hoje para amanhã, Deus pode abrir as portas que estão fechadas. De hoje para amanhã, Ele pode trazer salvação para toda a sua família. De um dia para o outro, Deus é capaz de mudar a nossa vida. Paulo se torna um dos maiores homens, pregadores da igreja primitiva. E o texto que nós lemos no capítulo 16, ele está em uma de suas viagens missionárias, ganhando almas para Jesus, pregando nas ruas, na beira do rio, com vários discípulos juntos com ele, Silas, Lucas. E a Bíblia diz que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco, estava seguindo eles por muitos dias e dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Aquilo incomodou tanto a Paulo, que Paulo olhou para ela, expulsou o demônio dela, e imediatamente aquela jovem foi livre. Mas por que aquilo incomodou tanto a Paulo? Porque por mais que aquela mulher estava dizendo fosse verdade, o propósito que ela estava dizendo não era para glorificar a Deus. A Bíblia diz que ela dava lucro para os seus senhores. Então cada adivinhação que ela fazia rendia lucro para o inferno, rendia lucro para o diabo. Aí quando Paulo chega trazendo Jesus, pode parecer demagogia de pregador, mas é Bíblia pura. Aonde Jesus chega, Satanás tem que pegar a sua malinha e tem que bater em retirada. Paulo chega e diz: ela está dizendo é verdade, mas não é para a glória de Deus. Então demônio, sai dela pelo poder que há no nome de Jesus. E imediatamente aquela jovem é liberta. Agora olha isso, que coisa interessante. Jesus tem poder para expulsar Satanás da nossa vida. Através da vida de Paulo, aquela jovem teve um espírito demoníaco expulso. Aquele espírito demoníaco, alguns estudiosos dizem que era um espírito de uma serpente, era um piton. Ela era uma pitonix. E Jesus tem poder para expulsar Satanás da nossa vida. Mas guarde isso, Satanás não tem poder para expulsar Jesus da nossa vida. Certa feita no seu ministério, Jesus foi acusado pelos seus opositores de expulsar demônio pelo poder dos príncipes dos demônios. Aí Jesus explica para eles que isso não era possível, porque uma casa dividida, um reino dividido, ele não subsiste. Então Jesus diz: se eu expulso o demônio pelo poder do demônio, não dá certo, eu expulso pelo poder oposto. Aí Jesus conta duas parábolas para eles. A primeira, Jesus diz: olha, quando o homem vai entrar na casa de alguém, dentro dessa casa mora um valente. Para que ele entre,
ele tem que mostrar que ele é mais valente do que o valente que habita lá. Aí Jesus conta essa parábola falando, olha, quando Satanás mora no coração de alguém, ele é um valente, ele tem poder. Mas quando eu vou entrar na casa, eu mostro que eu sou mais valente do que o valente que mora lá. Ele até tem poder, mas eu tenho todo o poder. Aí Jesus diz, eu entro lá, amarro ele, põe para fora e a casa agora é minha. Jesus tem poder para expulsar Satanás da nossa vida. Aí ele conta uma segunda parábola. Aí Jesus diz, olha, quando um demônio sai da vida de alguém, um espírito maligno sai da vida de alguém, ele fica andando por lugares secos, áridos, buscando uma casa para morar. Não encontrando, ele volta para a casa de onde ele saiu. Agora escuta isso, irmão. Se a casa estiver vazia, então ele volta, traz consigo outros 7 espíritos, e o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro estado. Mas note bem o que Jesus disse. Ele volta, se a casa estiver vazia, mas se logo nos umbrais da porta ele vê que tem marca de sangue do cordeiro, ele diz, essa casa eu não posso entrar, porque ela já tem dono. Irmão, não sei se você entende o que eu estou pregando, mas Jesus tem poder para expulsar Satanás da nossa vida, mas Satanás não tem poder para expulsar Jesus da nossa vida. Se no trono do nosso coração Jesus habitar, Satanás não passa nem na porta, ele bate em retirada. Bendito é o nome de Jesus. Jesus, através de Paulo, expulsa esse demônio. E qual é a consequência desse milagre? Cadeia neles, chicote neles, perseguição neles. E a Bíblia diz que eles vão para uma prisão que era uma espécie de masmorra, uma prisão interior, um cárcere, embaixo da terra. Seus pés e as suas mãos estavam amarrados em tronco. Eles estavam em uma prisão comum da região de Filipos. Até alguns estudiosos dizem que foi perto deste episódio que fundou-se a igreja dos filipenses, na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura, que era uma mulher muito rica da cidade. Paulo está preso naquela região, no cárcere, por expulsar o demônio daquela jovem. E a Bíblia diz que, impossibilitado de andar, de se locomover, e até de falar um pouco, porque eles ficavam encurvados com os pés e as mãos amarrados em tronco, até para falar eles tinham um pouco de dificuldade, com as costas sangrando. As costas deles sangravam, porque a Bíblia diz que depois que eles foram para a casa do carcereiro, as costas deles foram lavadas, os vergões foram lavados, estavam machucados, feridos, doendo. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a orar e cantar hinos de louvores a Deus. Que lição preciosa para nós, porque Paulo e Silas e os outros presos que ali estavam, os discípulos, eles nos ensinam uma grande lição para as nossas vidas, que mesmo as coisas estando tudo ao contrário, ou na nossa mente, tudo dando errado, nós temos que servir a Deus com sinceridade, ou murmurar. É 2 opções, ou a gente reclama, ou a gente adora. Ou a gente diz, eu não quero mais saber de ser crente, ou a gente diz, eu sei que isso faz parte do processo, eu sei o Deus quem eu tenho crido. Paulo ora e louva. Irmãos, que lição preciosa para nós, porque é no momento do aperto que o nosso verdadeiro caráter de crente é revelado, se a gente é crente de verdade ou não, porque tem muita gente que tem facilidade em vir num culto como este e abrir a boca para dar glória, quando tudo vai bem. Mas o verdadeiro caráter do crente é revelado quando tudo vai mal. Mas ele entra às portas dessa igreja e ele diz, Senhor, eu só quero te adorar. Senhor, eu só quero te adorar, não importa a situação que eu esteja passando. Paulo e Silas dão uma grande lição para nós. Eles oram e adoram. 2 ferramentas poderosíssimas que nós temos em Deus: a oração e a adoração. A oração, irmãos, ela é o arroz e feijão na vida do crente.
A oração, ela é o plano A na vida do crente. Quando se coloca a oração como prioridade, não precisamos de plano B, porque a oração resolve todos os problemas. Jesus foi um exemplo de oração. Muitos homens de Deus na Bíblia foram exemplos de oração. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele passou a noite inteira no monte orando, como lhe era de costume. Daniel era um homem que tinha uma vida dedicada na oração. A Bíblia diz que ele orava de manhã, ele orava de tarde, ele orava de noite, com as janelas abertas para Jerusalém, orando pelo seu povo. Eles eram exemplos de oração, trazendo para nós que nós também devemos ser. Há mais ou menos quase 2 anos atrás, eu tive o privilégio de estar em Israel, de estar na Terra Santa, e pude ver com os meus próprios olhos, ao vivo e a cores, a dedicação que os judeus têm na oração até os dias de hoje. Tive o privilégio de ir no Muro das Lamentações e ver a intensidade que os judeus oram. Eles oram movimentando os corpos, eles oram de joelho, eles oram deitados, eles oram debruçados, eles não têm limites para parar tudo que eles estão fazendo e para louvar e adorar o Deus que criou o céu e a terra. Quando nós estávamos no aeroporto de Madrid, esperando o voo para Tel Aviv, tinham vários judeus esperando o voo com a gente, e no meio do aeroporto, quando o sol começou a despontar, começou a aparecer uma renca de judeus, uns viravam para a parede, uns sentavam no banco, uns ficavam lá no meio. Eles começaram a pegar os aparatos que eles usam para a oração, colocavam o kippá, colocavam o talite, enrolavam o filactério deles. Eles não queriam saber se eles estavam no aeroporto, eles não queriam saber se não tinha crente perto deles, eles não queriam saber qual é a raça das pessoas que estavam ali. Era o momento da oração. Irmão, que exemplo para nós. Às vezes a gente deixa a oração na nossa vida como segundo plano. Se der tempo eu oro, se der tempo eu dobro o joelho, se der tempo eu faço alguma coisa, mas Deus está dizendo: meu filho, que saudade de você na minha olaria. A oração, ela move o céu, irmão. A oração faz com que Deus se manifeste ao nosso favor. A oração abre portas que estão fechadas. A oração alcança lugares que nós nunca conseguiríamos alcançar com as nossas próprias mãos. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma coisa simples e banal, mas que a oração foi muito linda na nossa vida. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando nós fomos casar, eu com a Raquel, minha esposa, nós estávamos passando uma dificuldade tremenda, e fomos orar pedindo para Deus cuidar da gente, Deus suprir as necessidades, porque o crente é tudo na oração. E um dia, chegando próximo do nosso casamento, uma irmã foi convidada, muito amiga da minha sogra, possivelmente alguns irmãos aqui devem conhecê-la, irmã Rose. Irmã Rose chegou na casa da minha sogra, falou com a minha esposa Raquel. Ela falou assim: Raquelzinha, você me chamou para o seu casamento, minha filha, e eu queria poder te dar um presente muito bom, porque vocês merecem, mas eu não tenho condição financeira nenhuma de te dar um presente nesse momento. Mas Raquelzinha, Deus mandou eu vir aqui na sua casa, na casa da sua mãe. Eu vou te fazer uma oração, e o meu presente vai ser essa oração. Eu vou orar, e enquanto eu estiver orando, você vai pensar numa coisa que você precisa muito no seu casamento, que você ainda não tem, que você não tem condição de comprar. Porque enquanto eu orar, Deus vai te dar o que você precisa, e esse vai ser meu presente para você. Nós já tínhamos ganhado algumas coisas, mas a gente ainda não tinha uma geladeira. E não tínhamos condição nenhuma de comprar geladeira, já faltava dias para o nosso casamento. E a irmã Rose começou a orar pela Raquel. Enquanto a irmã Rose orava, a minha esposa na cabeça: geladeira, 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 geladeira. A irmã Rose falando no mistério, minha esposa: geladeira, 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 geladeira. A irmã Rose termina a oração, ela fala: Raquelzinha, fique em paz. O que eu orei e o que você pediu já é seu, pronto. Irmão, chegando no casamento, uma amiga da minha esposa liga para ela. E ela diz assim: Raquel, eu estou trabalhando aqui numa imobiliária, e tem uma família aqui que está se mudando para os Estados Unidos. E eles são muito bem de condição, sabe? E eles estão doando todas as coisas da casa deles. E as coisas são muito boas, praticamente zero. E ela já doou todos os itens, exceto um item. Minha esposa já estava no telefone. Já sei o que é. A geladeira.
Ah, irmão, a geladeira veio novinha, abençoada. Nos serviu muitos anos essa geladeira, porque nós temos um Deus, irmão, que quando nós oramos na terra, Ele responde no céu, irmão. Ah, pastor, mas é uma geladeira, uma coisa tão simples, tão pequena. Mas eu aprendi com Jesus: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Quem não sabe se alegrar com o pouco que recebe, nem quando tiver muito vai ser feliz, irmão. Naquele momento, a geladeira foi a maior bênção que nós estávamos precisando naquele momento. Mas depois disso eu já tive o privilégio de estar em Israel. Eu já tive o privilégio de ver a neve com a minha família no Chile. Eu já tive o privilégio de receber outras bênçãos. Então alegra com a geladeira, alegra com a cesta básica, que no momento certo Ele vai abrir o céu e vai prosperar você. A oração abre portas que as nossas mãos não podem abrir. Oração e adoração, louvor. Irmão, às vezes eu, observando a liturgia dos nossos cultos assembleanos, a gente vê que tem bastante tempo dedicado para o louvor. E algumas pessoas veem isso de forma meio negativa, mas olhando para a Bíblia, nós vemos que Deus se manifesta nos louvores. O Salmo de número 22 diz que Deus habita no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, desde os hinos da harpa até o final do culto, enquanto a gente está louvando, Deus está se fazendo presente em nosso meio. E eles estavam aqui louvando, orando e louvando. E quando nós olhamos para a Bíblia, o louvor, a adoração, ela é uma ferramenta no mundo espiritual. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, Josafá recebe uma afronta dos seus inimigos. O profeta Jaziel se levanta no meio da congregação e diz: olha, não temeis, não vos assustais, não vos espanteis, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Josafá chama o seu exército e diz: olha, nós vamos descer a ladeira de Ziz para ir para a guerra. Só que tem um porém: não pegue lança, não pegue espada, não pegue escudo, não pegue os cavalos e os cavaleiros, não pega as carruagens, porque naquela época, exército que tinha cavalos, carruagens fortes, era considerado exército forte. É por isso que o salmista escreve: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Josafá diz: não pega o carro não, pega o cavalo não, vamos descer a ladeira de Ziz com instrumentos musicais. Peguem as harpas, os tamborins, os pífaros, pega os instrumentos que tiver, porque nós vamos descer para a guerra adorando. Ah, irmão, a Bíblia diz que enquanto Josafá desce com o povo, louvando e adorando, Deus entrava na guerra e dava vitória para o povo de Israel, matando seus inimigos. Irmão, pode parecer demagogia de pregador, mas é Bíblia. Enquanto você adora, Deus te dá vitória. Olha aqui, Paulo e Silas estão orando e adorando. Eu creio que Paulo gostava de louvor, pastor Bassi. Paulo gostava de louvor. Só em Romanos, ele escreveu 2 hinos. Romanos 8:31, cântico de vitória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um louvor. Segundo louvor que Paulo escreve em Romanos 11, tem quem pense que foi o diante do trono que escreveu esse louvor, mas foi Paulo. Paulo escreve assim: com profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são seus juízos e seus caminhos, porque dele, por ele e para ele seja dada a glória e o louvor para sempre. Eu quero crer que Paulo e Silas estavam cantando esse hino na meia-noite, com os pés amarrados, com as mãos amarradas, mas eles estavam dizendo: a Ele a glória. Eu estou sangrando, mas a Ele a glória. Eu estou preso, mas a Ele a glória. As portas fechadas, mas a Ele a glória. O alimento acabando, mas a Ele a glória. A enfermidade batendo a porta, mas a Ele a glória. Irmãos, de repente, um grande terremoto acontece. Escute isso, por gentileza. A Bíblia diz que o terremoto vem de forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, que abre a porta de todas as prisões, quebram todas as cadeias, todos os presos são soltos.
mas ninguém se fere, ninguém se machuca, ninguém morre. Terremoto, quando ele vem com uma intensidade muito grande, ele causa destruições, até ceifa vidas. Nós não temos aqui o costume de passar por terremotos, mas talvez quem já passou pode dizer isso. Eu, quando eu estive no país do Peru com a minha esposa, há 9 anos atrás, nós estávamos em uma cidade chamada Chimbote, na casa de um irmão que estava nos recebendo, e por volta de 1 da manhã começou a tremer tudo. Nós estávamos numa cidade que tinha terremoto. Eu e a Raquel deitados na cama, segurando na mão do outro, as coisas tremendo tudo. E eu falei para ela: filha, vamos ficar deitadinha aqui, se a gente morrer, fomos com Deus. Quando passou o terremoto, o pastor que estava nos recebendo abriu a porta, bateu na porta e disse: Pastor Rickson, está bem? Está bem? Eu, pastor, estamos bem. Ele disse: pastor, eu esqueci de te avisar que essa região aqui tem muito terremoto. Quando acontece terremoto, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar sair da casa, porque se a casa cair, não cai em cima dos 6. Eu falei: agora que o senhor me avisa, pastor. Mas dá medo, irmãos, dá muito medo. E eu penso que o terremoto que aconteceu aqui foi muito forte. Por quê? Porque ele quebrou as cadeias, ele abriu as portas. Ele veio com uma intensidade muito forte. Veio de repente para causar destruição, mas nenhuma vida se feriu. Ele foi para trazer salvação e libertação para todos que estavam ali presos. Agora escute isso, irmão. Alguns céticos dizem que não foi Deus que mandou esse terremoto, porque em nenhuma tradução de Bíblia diz: e Deus mandou o terremoto. Nenhum. A Bíblia só diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto. Mas não é porque a palavra Deus não aparece que não significa que não foi Ele que mandou, porque nós entendemos que Deus trabalha no silêncio, nós entendemos que Deus trabalha nos bastidores, nós entendemos que por mais que o terremoto possa ser um fenômeno natural que acontece naquelas regiões até o dia de hoje, o seu efeito neste caso foi sobrenatural, porque trouxe libertação para todos que estavam presos e não feriu nem matou ninguém. Porque Deus é especialista em usar coisas naturais para fazer coisas sobrenaturais. O terremoto pode ter sido até natural, mas os seus efeitos, as suas consequências foram sobrenaturais. Um estilingue na mão de Davi era coisa natural, mas derrubar um gigante de quase 3 metros, que há 40 dias afrontava o povo de Israel, foi coisa sobrenatural, irmão. Uma tocha, um cântaro na mão de Gideão e 300 era natural para ir para a guerra, mas derrotar um exército numeroso, incontável, foi coisa sobrenatural. Um cajado na mão de Moisés, ele era um pastor, era coisa natural, mas tocar no mar e o mar se abrir, foi coisa sobrenatural, irmão. Morrer numa cruz, todo bandido morria, mas ressuscitar no 3º dia, foi coisa sobrenatural, irmão. Pega na mão desse crente que está do seu lado, pega na mão dele, com muito carinho, com muito respeito, pega na mão dele e diz assim: Deus usa coisas naturais para fazer coisas sobrenaturais. Ah, irmão, nessa noite, Deus fará coisas sobrenaturais. Abre a porta, todos são livres. A Bíblia diz que o carcereiro puxa a espada e quer se matar. Era a responsabilidade dele, todos os presos que ali estavam. E ele diz: se os presos saíram, eu vou ser morto pela mão de Roma. Se coloque de pé em nome de Jesus, irmãos. Eu vou encerrar neste momento. Escute isso. Ele puxa a espada para tirar a sua vida. Quando ele puxa a espada, Paulo dá um grito e diz: olha, não atente contra a sua vida, não faça nenhum mal, que todos nós ainda aqui estamos. Aí ele se ajoelha ante Paulo e Silas e diz para eles: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele faz essa pergunta, não porque ele queria ir para o céu, mas porque ele estava com medo de morrer na mão de Roma, porque a responsabilidade dos presos era dele. Se os presos fossem libertos ou fugissem, ele e toda a sua família morria pelas mãos de Roma. Então ele diz: senhores, o que eu faço para me salvar? Aí Paulo responde com uma resposta que daria livramento para ele na terra e daria livramento para ele no céu.
Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Se você crê em Jesus, Ele te livra da mão de Roma e ainda prepara um lugar no céu para você. Se você crê em Jesus, Ele cuida de você na terra e ainda prepara um lugar para você no céu. Irmão, quem vive para Jesus tem livramento na terra e tem livramento no céu. Quem vive para Jesus é cuidado na terra e em breve será cuidado nas mansões celestiais. Eu vou orar com os irmãos, enquanto os irmãos vão estar louvando. Eu quero só te dizer mais uma coisa, e eu encerro. Estes homens puderam ver a presença de Deus com eles, no meio do cárcere. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não nos isentará de passar por grandes provações nessa vida, mas Ele garante que a presença dEle estará do nosso lado. Ele garante que a presença dEle irá conosco. A Bíblia diz, capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus dá um discurso que parece meio duro para os seus ouvintes, e Jesus vira para os seus apóstolos, ou colegial apostólico que estava ali, e faz uma pergunta para eles: olha, tem muita gente indo embora porque não gostou do meu sermão, vocês não querem ir embora também? Aproveita. Pedro toma a voz representando os 12 e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Note que Pedro diz para quem, e não para onde iremos nós, porque para onde traz a ideia de lugar, para quem traz a ideia de pessoa. Servir a Deus nos implica estar em lugares que nós não gostaríamos de estar, como o cárcere, mas a grande questão é, quem vai estar conosco quando eu passar pelo cárcere? O salmista escreveu no Salmo de número 23, ainda que eu ande no vale da sombra e da morte. Quem é que gosta de andar no vale da sombra e da morte? Ninguém, mas a grande questão é, quem vai estar conosco quando nós entrarmos no vale da sombra e da morte? Aí o salmista mesmo responde, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Não importa se é cárcere, não importa se é vale, não importa se é deserto, você sabe quem está com você.